A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos dando início ao nosso terceiro trimestre do ano de 2024. Neste trimestre comentaremos a lição bíblica Jovens, que tem como tema do trimestre Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje iremos iniciar a nossa lição falando da lição de número 1, Daniel, uma jornada de fidelidade. Então, meus amados irmãos, a partir de hoje, primeiro domingo de julho, estaremos iniciando o nosso terceiro trimestre das lições bíblicas jovens. E como foi percebido pelo tema do trimestre e da lição de hoje, nós estaremos comentando estudos e ensinamentos no livro do profeta Daniel. Então, esta é a lição do nosso terceiro trimestre das lições bíblicas adultos. E hoje vamos comentar Daniel, uma inspiradora jornada de fidelidade. Como os irmãos sabem, como se dá sistemática de ensino e aprendizagem da CPAD, a lição de número 1, normalmente e com frequência, ela é uma lição introdutória. E hoje, mais do que nunca, como vamos falar de um livro do profeta Daniel, a lição 1 é uma lição introdutória, para nós nos situarmos sobre a autoria, mensagem, período, contexto histórico, autor, tudo isso para que nós possamos desempenhar os nossos estudos de forma eficaz a partir da lição 2, quando iremos adentrar nos capítulos propriamente dito do livro do profeta Daniel. De antemão, nós temos que entender que a história de Daniel ela é uma história de fé extraordinária depositada em Deus. E foi vivida, essa história ela foi vivida no auge do poder executivo, no pleno resplendor da vida pública. Não somente Daniel, mas os seus 3 amigos que estavam ali com ele, Ananias, Misael e Azarias, que certamente iremos comentar em lições posteriores. Nesta lição introdutória, nós percebemos que o contexto que nos fala aqui é que esses 4 jovens, não somente ele, mas outros que vieram, mas eles se destacaram por se manterem na sua fé inabalável diante das adversidades que ali foram colocadas à prova em Babilônia. A gente vê que eles não eram naturais da Babilônia, mas faziam parte da nobreza judaica e alcançaram o topo da carreira pública, não em Jerusalém, mas na Babilônia, na terra a qual foram levados exilados. Mas mesmo assim, não abandonaram o temor e a humildade, que são características daqueles que servem a Deus. Então foi vivendo em oração, vivendo no coração da Babilônia, dentro do poder executivo, ali dentro do contexto político à época, foi uns dias tumultuosos desse exílio que o povo israelita estava ali inserido, que esses jovens hebreus destemidos levantam-se como figuras emblemáticas de coragem fiel diante das vicissitudes da vida, das pressões culturais e das influências religiosas espúrias. Então é isso que nós vamos estudar nesta lição de hoje. Contexto histórico, mensagem. Por isso o autor começa falando sobre o livro de Daniel. Vai falar primeiramente sobre o panorama geral. O livro de Daniel, ele é composto de 12 capítulos. Ele percorre um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica ao reino de Judá, que aconteceu no ano 605 a.C., até a queda da Babilônia diante de Ciro da Pérsia. Isso já no ano 536 a.C. Então, 70 anos, que é o período do cativeiro babilônico, como Deus mostrou e o profeta Jeremias assim profetizou. Então, esse livro do profeta Daniel, ele foi escrito no período pós-exílio,
O livro ele reflete não apenas eventos históricos, como também ele revela visões proféticas que têm inspirado incontáveis gerações ao longo dos séculos. Então Daniel também ele vai registrar as mensagens proféticas que o Senhor revelou a ele. Inclusive, ao longo do livro, nós vamos falar sobre isso nas nossas lições posteriores, interpretações de sonhos, visões de animais simbólicos e uma visão detalhada dos eventos escatológicos. E é devido a este fato que o livro de Daniel também ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, guardando um grande paralelo com revelação do apóstolo João no Novo Testamento. Então tem esse paralelo e devido a isso ele também é conhecido como um livro apocalíptico, justamente dentro desse contexto do Antigo Testamento. O autor prossegue falando sobre autoria e mensagem, mostrando aqui quem escreveu o livro de Daniel, porque existem algumas correntes acadêmicas que querem argumentar que o livro foi escrito por autores múltiplos e em diferentes períodos, com alguma parte eles falam que foram compostas no exílio e outras mais tardiamente. Então, eles usam esse argumento porque ele diz que o livro foi escrito em duas línguas. É outra curiosidade também que nós temos que falar aqui, que o livro de Daniel ele foi escrito em duas línguas, do capítulo 1 e do capítulo 8 ao capítulo 12 foi escrito em hebraico, e o final do capítulo 2 até o capítulo 7, toda a escritura do livro de Daniel é em aramaico originalmente. Então, não podemos, no caso, ficar apegados aos estudos desses teólogos que muitas vezes, acadêmicos, vamos falar assim, essas correntes que tentam descredibilizar o que está na Bíblia Sagrada, porque o intuito não é apenas de querer mostrar que são acadêmicos, que são estudiosos, não, mas o intuito principal é tentar descredibilizar a palavra de Deus, que é inspirada, inerrante e infalível. Então, é entendimento majoritário entre os estudiosos judeus, que foram os primeiros estudiosos do livro do profeta Daniel, mas não somente os judeus, mas também é majoritariamente entre os cristãos que o autor deste livro é o próprio Daniel. Por quê? Então vamos dar aqui algumas razões. Em primeiro lugar, nós temos as evidências internas que mostram a sua autenticidade. Conforme está em Daniel 8, versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante como semelhança de homem. Ou seja, aqui a gente vê Daniel falando em primeira pessoa, ou seja, isso é uma evidência interna que vai mostrar sua autenticidade, mas não apenas no capítulo 8, versículo 15, mas o capítulo 8, versículo 27 também fala: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então é uma evidência interna que mostra aqui que de fato Daniel escreveu o livro, porque ele está se referindo a quem? A ele. Agora também tem, irmãos, Daniel 9:2, Daniel 10:2. Então é a primeira argumentação que nós damos aqui quanto à autoria do livro de Daniel, é a sua evidência interna. Em segundo lugar, o livro exibe uma unidade, exibe uma mensagem teológica coesa, enfatizando essa soberania de Deus sobre os reinos terrenos e a importância da fidelidade ainda que em meio à adversidade. Então é uma coesão que existe dentro do livro, uma clara evidência de uma visão teológica única e uma visão teológica consistente. Não tem como eu falar que o livro foi escrito por diversos autores em épocas diferentes e ter uma coesão tão tremenda como tem o livro de Daniel. Então é mais um argumento. Em terceiro lugar, como argumento cumulativo, temos o próprio testemunho de Jesus no Novo Testamento, referendando a autenticidade da mensagem do profeta. Mateus, capítulo de número 24, versículo 15. Assim falou Jesus: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, aqui temos um argumento do próprio Jesus falando
endossando a legitimidade de Daniel como profeta e para a veracidade da sua mensagem, ou seja, Jesus estava citando o que o profeta Daniel escreveu. Então, é o nosso terceiro argumento que nos mostra de forma clara que o autor do livro do profeta Daniel é o Daniel. Além disso, nós também temos os detalhes geográficos, os detalhes históricos, bem como o estilo linguísticos evidenciam que o livro foi composto na época do exílio babilônico, no século 6 a.C. Agora, qual seria a mensagem principal presente neste importante livro? Porque nós falamos do autor e a mensagem desse livro, qual a mensagem mais importante, a mensagem principal? Sem dúvida, o tema teológico dominante em Daniel é a soberania de Deus. A soberania de Deus é a mensagem principal do livro do profeta Daniel, porque nós, ao longo da leitura do livro, nós vemos e temos a nítida impressão de que o Senhor inspirou Daniel a registrar as suas experiências e a relatar as visões proféticas recebidas para que o povo de Deus mantivesse a esperança viva, aguardando o cumprimento das promessas. Então, dessa mensagem teológica central, irradia-se uma mensagem subjacente para a vida prática, a fidelidade dos servos de Deus. Então, o livro de Daniel ele tem uma mensagem principal. E que mensagem principal é essa? É a soberania de Deus. E uma mensagem subjacente é justamente que, no controle de Deus, diante da sua soberania, no controle das coisas deste mundo, da história como um todo, vemos que entra também como tema deste livro a fidelidade que os servos de Deus têm a ele. Quanto à estrutura e peculiaridades do livro de Daniel, o livro de Daniel ele trata-se de um livro histórico, mas não apenas histórico, ele também é considerado um livro profético. Então, ao mesmo tempo, ele é histórico e profético. E é possível dividir o livro em duas seções que formam um todo perfeito. A primeira seção é do capítulo 1 ao capítulo de número 6, que vão narrar justamente os fatos, as experiências importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia. Esta é a primeira seção. E a segunda seção, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, mostra justamente as visões, as mensagens proféticas que revelam acontecimentos dos séculos seguintes e até o tempo do fim. Uma peculiaridade do livro de Daniel é que, embora que ele seja considerado um profeta, ele não profetizou diretamente ao povo, como acontece com os outros profetas do Antigo Testamento. Em vez disso, ele serviu como um conselheiro, como um intérprete de sonhos e visões para reis, para governantes da Babilônia. Inclusive, na Bíblia hebraica, Daniel não aparece entre os profetas, mas o livro de Daniel é inserido entre os escritos. Outra característica do livro de Daniel que nós falamos anteriormente é quanto ao idioma original que o livro foi escrito. O capítulo 1, o capítulo 8 ao 12, ele foi escrito em hebraico. Parte final do capítulo 2 até o capítulo 7, o livro foi escrito em aramaico. E essa mudança de língua reflete justamente a natureza do livro, que abrange eventos ocorridos na Babilônia e profecias relacionadas a Israel. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre compreendendo o contexto. Vai falar sobre o contexto histórico. Dentro do contexto histórico, nós vamos perceber no pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação, há um cenário de instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político da região. Está ali as grandes potências mundiais, uma tentando usurpar o poder daquela região. Primeiro os assírios e agora os da Babilônia, que foi justamente nesse contexto, quando os babilônicos agora se tornam os senhores do mundo antigo, que vem acontecer os exílios. A primeira leva de cativos levado aconteceu no ano 605, e dentro dessa leva, certamente Daniel estava entre os que foram levados juntamente com seus amigos. A segunda leva acontece em anos posteriores e, por fim, a terceira leva é quando se dá a destruição de Jerusalém,
a destruição do templo, quando Nabucodonosor, no ano 585 a.C., destrói e devasta Jerusalém, derrubando seus muros, templo e cidade. Então, foi dentro desse contexto histórico que Daniel ali estava inserido. E diante disso, nós também vamos ver que acontecia ali que o povo de Judá estava sendo reinado, como o autor fala, por um rei ímpio. E que rei ímpio era esse? Era justamente Jeoaquim. Jeoaquim era filho de Jeremias e foi um rei ímpio que não deu ouvido à palavra do Senhor. Por quê? Porque ele era um oportunista político. Jeremias proclamou a mensagem de Deus para ele, alertando justamente, não somente a ele, mas ao povo, sobre a vinda do juízo divino, devido à idolatria e devido à injustiça. Jeremias exorta o rei Jeoaquim e o povo a arrependerem-se e a voltarem-se para o Senhor. Mas Jeoaquim não apenas rejeitou as palavras do profeta, como também ele queima o rolo em que a palavra de Deus estava escrita. Este relato está em Jeremias capítulo 36, dos versículos 20 ao versículo de número 26. Então, meu irmão, diante de ser tributário da Babilônia por 3 anos, como estava o rei de Judá, Joaquim, depois desse tempo, ele levanta-se contra o seu suzerano, ou seja, ele tenta escapar das mãos de Nabucodonosor. E de que forma? Porque eles estavam pagando impostos pesados ao rei da Babilônia. Entretanto, a cidade ainda não tinha sido destruída, porque já tinha acontecido a primeira leva e já tinha acontecido a segunda, mas a terceira leva é que destruiu totalmente a cidade, os muros e o templo. Então ele tenta se livrar desse jugo ao qual estava debaixo da Babilônia. Então o que ele faz? Ele tenta se rebelar contra Nabucodonosor. Tudo contrário àquilo que Jeremias tinha falado da parte de Deus, que os resultados disso iriam trazer consequências. E essas consequências foi a invasão de Jerusalém em 597, quando acontece a segunda leva. Isso foi a causa da segunda leva. Nabucodonosor vem e leva mais uma leva de cativos para a Babilônia. E neste período é justamente que Joaquim morre naquele ano, no ano 597 a.C. E diante disso, de não ouvir a voz de Deus, Deus castiga o seu povo. Por quê? Porque não foi Nabucodonosor quem conquistou Jerusalém, mas o Senhor que a entregou. Nós falamos anteriormente que a mensagem do livro é o quê? É a soberania de Deus. Não foi Nabucodonosor que venceu, mas Deus que entregou Judá na mão de Nabucodonosor. É isso que a Bíblia nos fala em Daniel capítulo 1, versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, é o Senhor que entregou nas mãos de Nabucodonosor a Joaquim, rei de Judá. Não foi Nabucodonosor com seu poder que venceu, não. Porque quem poderia vencer o povo de Deus se o povo estivesse alinhado com a vontade de Deus? Ninguém, mas Deus que entregou. Isso mostra mais uma vez que a mensagem do livro de Daniel é justamente a soberania de Deus, o poder de Deus para com o seu povo e para com todos a qual está habitando nesta terra. Então o Senhor, meu irmão, o que ele estava fazendo? Disciplinando o povo. Disciplinando para que o povo entendesse justamente que o poder está nas mãos de Deus. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que o Senhor castiga aquele a quem ama. Então o povo se rebelou, o povo se distanciou de Deus, Deus estava castigando. Por quê? Para que o povo aprendesse a obedecer e a ouvir a voz de Deus. O terceiro e último tópico desta lição, para encerrar, vai falar sobre a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Vai falar um livro para todas as épocas. Dentro deste ponto aqui, ele vai mostrar justamente esta parte aqui, levando um pouco para a mensagem que Daniel, ali, inspirado por Deus, traz, não só para os judeus pós-exílio e
posteriores à sua vida, mas para nós nos dias de hoje. Porque, primeiramente, nós temos que entender que nós estamos falando aqui da palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu irmão, ela é atemporal. Ela serve para todas as épocas, em todas as regiões, em qualquer localidade. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que frisar. O livro de Daniel é palavra de Deus, foi inspirada, é inerrante, é infalível, é suprema, ou seja, então traz ensinamentos para os nossos dias, através das histórias, dos relatos, e principalmente também, na parte final do livro, vai falar sobre as revelações até o tempo do fim, que é o qual nós estamos vivendo. Muitas profecias do livro do profeta Daniel ainda não se cumpriu, porque é para o tempo do fim. Então é um livro atual para os nossos dias e para os dias que se seguirão aos nossos. E dentro do livro, Daniel mostra-nos como viver para Deus quando está tudo contra nós. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de fidelidade, uma mensagem de comunhão e intimidade com Deus, porque ele estava sendo rodeado pelo mal, de pessoas maléficas que estavam atacando, não apenas na sua juventude, mas na sua vida de adulto e também na sua velhice. Daniel foi provado em todas as etapas da sua vida, porque isso é o que acontece na vida de todo servo de Deus, em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer situação, ele sempre vai ser provado e tentado. Então, Daniel vai nos mostrar que ele não se portou como vítima, ele não se porta como um murmurador, mas antes de ser cativo do imperador, a sua consciência era cativa à palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, este é justamente o contexto que Daniel estava inserido. É um livro para todas as épocas, e o autor vai prosseguir até falando aqui, mostrando justamente isso, que era um mundo transtornado. Daniel estava em um mundo, meu irmão, transtornado, e dentro da sua história nós temos Daniel como esse exemplo inspirador, esse exemplo que nós estamos olhando e podemos nos espelhar nele, na sua vida, como um servo fiel e temente a Deus. Então, meus amados irmãos, o período em que o profeta viveu foi um dos mais turbulentos em termos de mudança geopolítica na região do Oriente Médio e no mundo antigo. Ele conviveu com um mundo cujas características elas se assemelham àquelas que nos deparamos hoje. Por isso o livro é para os nossos dias também. Nós vamos perceber, em primeiro lugar, que Daniel viveu num mundo frágil e cheio de incerteza, ou seja, era um mundo que estava acontecendo mudanças políticas. Eram reis sendo depostos e reis assumindo o trono. Então foi justamente neste ambiente que Daniel estava inserido. Não é à toa que ele participou tanto do governo babilônico quanto do governo medo-persa, ou seja, era um mundo que estava em convulsão, não tinha incerteza. Todo dia era um novo dia e as coisas poderiam mudar da noite para o dia. Então, o primeiro ponto que nós percebemos é isso: o mundo que Daniel estava inserido era um mundo frágil e cheio de incertezas. Em segundo lugar, o profeta presenciou o mundo em constante transição de poder. E já entra aqui também aquilo que nós falamos anteriormente. Reis, presidentes e governantes vai mostrar ali justamente isso que Daniel entendia, que essas pessoas passam. Os seus reinos, os seus poderes, ele passa, mas quem permanece para sempre é o Senhor. Então, meu irmão, a gente não deve se preocupar muitas vezes porque quem está dentro do poder político, quem está exercendo a autoridade política dentro do nosso estado ou país. Porque o crente ele mantém a sua esperança sempre em Deus, entendendo que o mundo ele está em constante transição, assim como aconteceu com Daniel, acontece nos nossos dias. Pessoas são depostas, pessoas são colocadas. E isso vai acontecer até Cristo voltar. Em terceiro lugar, Daniel viveu numa época cheia de conflitos e violência. Daniel viu sim de perto horrores da destruição provocada pelas guerras entre as nações e sentiu na pele o sofrimento decorrente desse exílio. Por quê? Porque ele era cativo. Ele foi obrigado a sair da sua terra natal para outra terra, então ele viveu nesse ambiente de conflitos e de violência. E em quarto lugar, o mundo de Daniel era um mundo hostil aos valores judaicos, semelhante ao que acontece em todas as épocas e principalmente nos nossos dias, onde os valores judaico-cristãos são colocados à prova todos os dias. Todos os dias somos atacados justamente por aquilo que defendemos, por aquilo que acreditamos, porque estamos seguindo justamente aquilo que está na palavra de Deus.
E Daniel viveu em um ambiente da mesma forma, sendo provada a sua fé e muitas vezes sendo até levado à morte, se não fosse a intervenção divina de o livrá-lo da cova dos leões. Então, a mensagem de Daniel, portanto, meu irmão, ela transcende a época em que foi escrito. A sua narrativa rica e exemplar a partir da jornada dos jovens hebreus oferece-nos hoje um manual singular sobre diversos assuntos da vida cristã em sociedade, tratando temas relevantes como juventude corajosa, vida acadêmica, política externa, acordos internacionais, batalha espiritual e profecia. Também engloba vida de oração, santidade, estudo das Escrituras, relacionamentos e humildade. E encerrando a lição, o autor vai falar sobre devoção e testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. Por quê? Porque a gente vê Daniel não apenas como um jovem que era temente a Deus e que fazia a vontade de Deus, não, mas o seu testemunho não ficava apenas restrito ao seu ambiente familiar ou de seu ambiente de amizade, mas aquilo transcendia, ou seja, transparecia para todos aqueles que estavam ao seu redor. Não é à toa que, devido à sua fé, ele é atacado pelos invejosos governadores que, ao seu lado, exerciam influência política no mundo babilônico. Então, o livro de Daniel, ele é um livro, sim, de devoção, mas não apenas de devoção, mas traz um testemunho público daqueles que servem a Deus e que querem seguir adiante, levando a palavra de Deus, a mensagem singular de Deus, a mensagem que Deus deixou para a igreja, para a sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, a vida que Daniel levou na Babilônia é justamente um exemplo de coragem, é um exemplo de fé, é um exemplo de integridade diante das circunstâncias adversas. Ele também nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a buscar a sua vontade em nossa vida. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 1 desse terceiro trimestre que estamos iniciando, e hoje comentamos um pouco sobre Daniel, uma inspiradora jornada de fidelidade, uma lição introdutória para que nós venhamos a balizar os nossos próximos assuntos. Então, entendendo justamente dentro desse contexto histórico, autor, mensagem, data que o livro foi escrito, bem como o contexto em que Daniel estava inserido, as influências que ele sofreu e mesmo assim permaneceu fiel, para que hoje nós possamos entender e compreender com o exemplo de Daniel e de tantos outros das Sagradas Escrituras, como nos portar nas adversidades do mundo, seja ele dentro do contexto religioso ou dentro do contexto secular, como Daniel estava inserido dentro desse contexto secular no mundo político de sua época. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.